A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, jovens. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã para ministrar a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez é motivo de alegria, de prazer enorme estar aqui para comunicar para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando ao decorrer desse trimestre o tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Estamos estudando o livro de Josué. E eu quero convidar você para entrar nessa live, compartilhar, deixar o seu comentário e fazer a sua pergunta, estarmos interagindo junto, para que possamos ter uma aula abençoada. Vamos iniciar clamando ao nosso Pai, rogando ao nosso Deus, com oração. Poderoso Deus, poderoso Pai, mais uma vez adentramos a Tua presença, Pai, para te agradecer, para te glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Obrigado mais uma vez, Pai, por estarmos na tua presença, para ministrar a aula da Escola Dominical. Peço que venha abençoar a minha vida, venha abençoar a vida dos alunos, que o teu Espírito Santo possa conduzir, possa ser o nosso ensinador, o nosso discipulador nesta manhã. Abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra, os teus planos e projetos para a nossa vida, e que possa ser uma bênção para a vida daqueles que vão assistir, para a vida daqueles que vão entrar, Pai. Que o nosso coração possa estar como terra fértil para receber a Tua palavra. E assim, Senhor, possamos ser abençoados no nome de Jesus. É o que eu te peço e por fé te agradeço. Amém. Pessoal, estamos na nossa 8ª lição. A 8ª lição ela tem como título A Batalha contra Ai. Mas antes de entrar na nossa 8ª lição, nós vamos celebrar um pouco da nossa 7ª lição. Falamos da primeira batalha na Terra Prometida. Como é importante nós confiarmos no Senhor e dedicarmos a Deus a sua estratégia e colocarmos diante dele as nossas batalhas. Foi o que aconteceu com Jericó. Jericó até então era invencível aos olhos humanos, até então não existia armas para que pudesse destruir aquelas muralhas. Mas nós vemos que, após Josué, à beira de Jericó, visitar a cidade, ali olhar a cidade ao pé de Jericó, e ver o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, e ali ele recebe todas as estratégias e confia no Senhor, e Deus disse que entregaria nas mãos dele a cidade, o rei e todos os seus valentes. Então Josué, ele confia. Josué ali ele entrega nas mãos de Deus e segue fielmente, em obediência, tudo que Deus falara para ele. Lembra que eles deveriam rodear a cidade 6 vezes, mudos, calados, e na 7ª vez eles deveriam rodear a cidade 7 vezes. E até que Josué dissesse para o povo, eles deveriam ficar calados. Até Josué desse a ordem para que eles gritassem, eles iam gritar. E na última volta, eles deveriam gritar, clamar, bradar em alta voz. Então, Josué, ele dá ordem para o povo verdadeiramente obedece fielmente tudo que Josué fala, e é interessante que os muros vêm abaixo, aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, mas pelo poder de Deus foi possível. Então, Josué ele tem uma grande vitória. É importante nós ressaltarmos, e você que já está entrando na live aqui, vai deixando o seu comentário, vai deixando aí, compartilhando, para que pessoas possam assistir e ser abençoado por essa aula da Escola Bíblica Dominical. É interessante que Raabe, uma prostituta, ela crê em Deus, crê que Deus derrotaria Jericó, crê que Deus realmente viria a fazer cair abaixo aquelas muralhas, e Raabe com toda a sua família, ela é abençoada por Deus e é poupada da destruição daquela cidade. Todos os habitantes morrem, mas Raabe, por crer na promessa de Deus, por que Deus entregaria a cidade na mão do povo de Deus, ela é abençoada e ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. E é interessante porque ela confiou e creu, e Jesus ali poupou a sua vida. Mas, meus amados, vocês que estão assistindo pelo Facebook, vamos para a lição número 7. A lição número 7 é uma lição muito importante. O título da lição é A Batalha contra Ai, é a lição de número 8. Vai entrando, compartilhando aí pelo Facebook, deixando o seu comentário.
A Vitória vai me ajudar aqui, o pessoal que já está na live, já está assistindo, já está deixando o seu comentário. Entre aí no Facebook, Abraão Souza de Araújo, você que está assistindo, já vê que está a irmã Jaqueline, o irmão Lucas aqui também, já está assistindo e vai entrando aí, vai sendo abençoado pela palavra de Deus. Todos estão aí me ouvindo bem, todos estão conectados aí, tá bem visível aí, tudo em ordem, né? Então vamos lá. A batalha contra Ai. O texto áureo da nossa lição, ele se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos que aí não têm revista, podem abrir as suas Bíblias, a sua Bíblia aí na sua casa mesmo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto muito interessante, um texto bem conhecido da palavra de Deus para os nossos irmãos. Um texto bem conhecido da palavra de Deus para o nosso irmão. O texto áureo diz assim, ó. 2 Crônicas 7,14, diz-nos assim a palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A síntese nos diz assim, a síntese da nossa aula hoje nos diz assim, o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Um pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota contra Ai. Então, esse é o texto áureo. Os objetivos da nossa aula eles são específicos, são 3 pontos e 3 objetivos específicos. Nós temos o primeiro, refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, o que aconteceu. Compreender qual o real motivo que levou os hebreus àquela derrota significativa. Conscientizar, o terceiro ponto, a respeito do arrependimento, que através dele vem a restauração divina. A leitura bíblica em classe, para você que não tem revista, está lá em Josué, capítulo 7, versículos do 1 ao 11. Leitura bíblica em classe está em Josué, capítulo 7, versículos 1 ao 11. Acompanhe na sua casa, abra a sua revista, compartilhe essa live. E seja abençoado pela palavra de Deus. Olha, nesse tempo de pandemia aí, eu sei que nós não podemos estar com a nossa escola bíblica dominical física, mas aí nós podemos aqui pela live do Facebook entrar, compartilhar e assistir, porque uma coisa que o crente não deve perder é a escola bíblica dominical, para que ele possa ter um crescimento saudável, ter maturidade cristã, ele precisa estar na escola bíblica dominical, estudar a revista na escola bíblica dominical e participar. Isso é importantíssimo, ele está na escola bíblica dominical, está estudando, aprendendo com a palavra de Deus. Haja vista que Pedro ele tem um texto muito significativo, antes de nós ir para o texto aqui da palavra de Deus. Antes de nós irmos aqui para o texto da palavra de Deus, ele diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó. Como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual, não falsificado, para que dele você possa crescer para a salvação. Então, é importante nós estudarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer para a salvação, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe? Josué capítulo 7, do 1 ao 11, nos diz assim a palavra do Senhor. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zadabim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filisteus. Versículo 2 diz assim, ó, enviando, pois, José de Jericó alguns homens a Ai, que estavam junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. E eles subiram, pois aqueles homens a espiar Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba algum, 2 mil ou 3 mil homens a ferir a Ai.
Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. O versículo 4 diz assim: Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu como se fosse água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, eles e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. O versículo 7 diz: Disse Josué a Senhor Jeová: Por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para os dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. O versículo 8 diz: Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desraigarão o nosso nome da terra. E então, o que fará do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que eu lhes tinha ordenado, e até tomaram uma anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. É o que diz o versículo 7, do 1 ao 11. Então, nós vamos aqui para a introdução, e eu quero comentar com vocês algumas coisas no início que trouxe aquela derrota para Israel, que trouxe aquela derrota grandiosa para Israel. Diz assim, ó: a primeira batalha e a conquista dos hebreus na terra prometida foi na cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificado chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal e a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena. Por isso, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não resistiu diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Olha, aqui tem já uma coisa muito bem clara, que nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós não podemos jamais julgar segundo a aparência. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça de Deus, é o que diz Mateus capítulo 7, 24. Nós vemos que grandes homens de Deus, porque julgaram segundo a aparência, foram severamente repreendidos pelo Senhor. Nós vemos o exemplo de Samuel. Samuel, quando vai na casa de Jessé ungir um rei para Israel, já que o Senhor tinha rejeitado o rei Saul por causa do seu pecado, quando ele olha para Eliabe, um dos filhos de Jessé, ele pensa no seu coração, pela formosura, pela aparência de Eliabe, ele diz: certamente estamos diante do rei de Israel. Mas o Senhor, no capítulo 16, do versículo 7 de 1 Samuel, o Senhor dá uma ordem para Samuel. Ele diz assim: Samuel, não atentei para a sua aparência, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Coração aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens que me assistem, é personalidade, é os pensamentos, é as ações, é o que o Senhor pensar, o coração aqui na frase que o Senhor disse que ele olha para o coração, ele olha para a personalidade, para os pensamentos, para o que o ser humano pensa, para o que o ser humano idealiza, entendeu? Por isso que o Senhor escolhera Davi, um homem segundo o seu coração, aquele que deveras iria fazer a vontade do Senhor, aquele que tinha um coração puro, um coração adorador, um coração voltado para o Senhor. Então, o Senhor repreendeu severamente Samuel por ele olhar só para a aparência.
Agora nós vemos aqui, nessa introdução, que o povo de Deus, após a grande vitória sobre Jericó, que Deus concedeu vitória ao seu povo, ali na batalha de Jericó, parece que o povo se engrandeceu, parece que o povo agora ficou cheio de si, parece que o povo agora disse, olha, nenhuma batalha, nós não podemos perder, nós somos invencíveis. Parece que o povo não atentou para isso. Até mesmo o líder Josué, um homem que andava com Deus, que tinha extrema intimidade com Deus, agora ele adota uma tática diferente. Agora ele adota uma tática que não vai ser, ela vai ser danosa para o povo de Deus. Agora ele adota uma tática que vai ser perigosa para o povo de Deus. E nós vamos ver que Josué, da escalada de Jericó, ele vai ter uma escalada de sucesso. Na escada de Jericó, Josué ele vai ter êxito. Por quê, irmão Abraão? Porque ele confiou no Senhor, porque ele orou, porque ele buscou a Deus, porque ele consultou a Deus, porque ele entregou a Deus e Deus deu a tática da batalha. Nós vimos aqui que diante da batalha contra Ai, Josué ele não vai escalar a escada do sucesso, ele vai escalar a escada do fracasso. É importante que a Bíblia, o livro de Deus, a revelação de Deus, ela cita não só os êxitos dos homens de Deus, mas também os seus fracassos, as suas derrotas, para que nós possamos aprender. O escritor aos Hebreus já dá uma coisa interessante, ele fala assim, ó, escrevendo lá em Hebreus, ele diz, esforcemo-nos para entrar naquele repouso, ou seja, assim como os hebreus se esforçaram para entrar na terra prometida, nós devemos se esforçar para entrar no céu, para que não caiamos no exemplo de desobediência. Nós vemos que os hebreus desobedeceram e por isso caíram prostrados no deserto. Então agora nós vamos ver que Josué, ele adota uma tática diferente. Que Josué ele não vai até a cidade, ele envia espias, e nós vamos ver isso ao decorrer dessa lição. Olha o que Josué, olha a escalada do fracasso de Josué, meu amado irmão, minha amada irmã, para que nós possamos aprender a não subestimar o inimigo, não achar que o inimigo pode nos causar dano, achar que a batalha vai ser fácil, achar que não terá perigo algum. Nós não podemos jamais subestimar o inimigo. Nós sabemos que nós temos um inimigo grande, nós temos um inimigo que luta contra nossas vidas diariamente, que é Satanás, o opositor, o adversário. Claro que maior é Deus, claro que maior é o Senhor nas nossas vidas, mas nós não podemos jamais subestimar esse inimigo. Então, Abraão, qual a escalada descendente, ou seja, para baixo que Josué escalou? Nós vemos que após a batalha de Jericó, a Bíblia vai dizer que a fama de Josué correu por todo o mundo. E Josué agora, diante da batalha contra Ai, ele vai adotar algumas estratégias que foram prejudiciais. Nosso amigo Jefferson já está entrando na live, Deus abençoe também, todos os irmãos que já estão entrando aqui, e eu estou aqui pelo notebook, então vocês vão entrando aí e vão compartilhando. Diz assim, ó, na escalada descendente, ou seja, para baixo que Josué tomou, diz assim a palavra do Senhor. A escada descendente de Josué, primeiro, delegar responsabilidades indevidamente. Nós sabemos que Josué é quem deveria olhar o campo de batalha, ele é o líder, ele é o estrategista, ele que deveria olhar o campo de batalha. Agora ele confia nos espias, ele manda os espias olhar o campo de batalha. E, irmão Abraão, o que acontece? Olha, os espias vão olhar, o primeiro erro que ele comete é delegar responsabilidades indevidas. A responsabilidade era dele, do líder. É claro que o líder precisa de ajuda, e nós sabemos disso, mas estratégias da batalha e entrar seria papel do líder. O segundo ponto aí, meus irmãos, visão equivocada. Os espias olham e têm uma visão equivocada. Da cidade. Lembra que nós sabemos que o exército de Israel era muito grande. As pessoas contavam ali com um grande exército. E todo Israel naquele tempo era mais ou menos 3 milhões de pessoas. E agora a visão que eles têm é disso, olha, não precisa levar todo o povo, não precisa levar todo o exército, 2, 3 mil homens vai dar conta, enquanto o povo fica aqui descansando. O terceiro ponto aí de subestimar o inimigo. Eles disseram assim, olha, vai ser fácil, a batalha não vai causar dano para nós, a batalha vai ser simples, nós vamos chegar lá e nós vamos derrotar o inimigo, e vai ser simples assim, Josué.
Terceiro ponto, confiar em si mesmo. Aqui nós vamos ver ao decorrer da lição, e eu vou pontuar com vocês, que nós devemos ser crentes em Deus e crer em Deus, mas nós devemos ser ateus em nós. Grandes homens de Deus que foram ateus em si mesmos, mas confiaram em Deus, eles lograram um grande êxito, eles obtiveram grande vitória. Mas quando a gente passa a confiar em nós mesmos, na nossa tática, no nosso braço, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço um braço forte, entendeu? Nós devemos confiar no Senhor e no Senhor pôr a nossa confiança, pôr a nossa esperança nele. Então nós devemos ser crente em Deus e ateu de nós mesmos. É claro que tem uma visão otimista, tem uma visão otimista da batalha, isso é muito bom, ter confiança. Mas essa confiança não deve estar em nós, em Deus. Então, eles subestimam o inimigo. Quarto ponto, eles confiam em si mesmo. Quinto, achar que o pecado não traz consequência. E sexto, culpar a Deus pelos seus problemas. Olha, os espias estavam muito confiantes. E eu quero entender com você, meu amado irmão, que os espias eram crentes. Os espias eram pessoas de Deus, mas não eram pessoas habilitadas para aquela função. Não eram pessoas que tinham uma estratégia, ele não precisava só de uma estratégia bélica, mas uma estratégia espiritual. Irmão Abraão, o que Josué errou? Josué errou em delegar essa função que era específica dele, em acreditar fielmente no diagnóstico que eles trouxeram da cidade, de subestimar o inimigo. Lembra que quando Josué foi na batalha com Jericó, ele ora ante a Deus, ele pede a direção de Deus. E agora, na batalha contra Ai, é diferente. Josué não pede, não ora. Ele não consulta o sacerdote Eleazar. Ele não vai fazer aquilo que Deus nos pede. Deus, nós temos que consultar ele, nós temos que entregar a ele, nós temos que fazer conforme a sua vontade. Então, o ponto 1 diz aqui que o perigo do pecado, e eu até queria pontuar nesse ponto 1, que é o perigo da autoconfiança também. Quando nós estamos confiantes em nós mesmos, quando nós estamos confiando em nós, quando nós subestimamos o inimigo, o que é subestimar, irmão Abraão? É desconsiderar a importância do semelhante, seja um amigo ou seja um inimigo, chama-se subestimação. E quando a subestimação ela vem com a autoconfiança exagerada, de confiar em si mesmo, ela é um perigo muito grande. Porque quando nós estamos na autoconfiança, igual estava os espias, igual estava Josué, nós não vemos o alerta que Deus nos dá. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, quando nós estamos com essas duas facetas da moeda de subestimação e de autoconfiança, nós temos um grande risco de cair por terra e sermos derrotados. Então, jovem, nesse ponto 1, que é o perigo do pecado e o perigo da autoconfiança, que leva-nos à ruína e leva-nos à destruição, isso é muito importante nós pontuarmos aqui. Porque nós vamos ver acerca da Bíblia alguns homens que confiaram em Deus, que entregaram seus caminhos para o Senhor e foram abençoados, mas que depois, em dado momento da sua vida, eles confiaram em si mesmos e foram derrotados. Abra a tua Bíblia aí, nós vamos pontuar nesse ponto 1 aí, o perigo da autoconfiança e o perigo do pecado é o ponto 1, o perigo do pecado, e eu quero trazer o que o livro traz aqui, a autoconfiança. Ele vai dizer assim, ó, abre a tua Bíblia lá em Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, e o versículo 4, 2 Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4, nós vamos ver a história do rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, 3 e o versículo 4. E depois nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 16, 12. Olha lá o que diz sobre a história do rei Asa. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu a imagem e cortou os bosques. E ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus dos seus pais e praticassem a lei dos mandamentos. Então o rei Asa, no seu início de ministério, no seu início do reinado, ele fez o que era reto diante de Deus.
ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele entendeu que a melhor tática de um rei ou de um cristão é buscar a Deus, porque somos falhos, porque somos pecadores. E nós devemos buscar a Deus, fazer o que é reto diante do Senhor. E o rei Asa fez isso. Deveramente o rei Asa fez isso. Mas agora no capítulo 16, versículo 12, abra a tua Bíblia aí, tá? Se você está no capítulo 14, só passar em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca do rei Asa. E no capítulo 16 de 2 Crônicas, versículo 12. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés. E até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou o Senhor, mas sim os médicos. Olha, quando o rei Asa confia no Senhor, ele prospera, ele tem um grande reinado, ele é abençoado por Deus, ele tem grande vitória. Mas no final do seu reinado, ele vai simplesmente, ele vai adoecer. Mas a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 12, versículo 12 do capítulo 16, que quando ele ficou doente, ele não buscou o Senhor, mas ele consultou, ele buscou os médicos. Então o rei Asa, aqui no final do seu reinado, ele não depositou a sua confiança no Senhor, mas ele depositou a sua confiança nos médicos, ou seja, ele não confiou no Deus eterno, mas confiou no homem. E a Bíblia vai dizer que isso foi danoso para o reinado de Asa. Ele veio a falecer, ele veio a morrer. Então, jovem, confie no Senhor. Não seja crente em si mesmo, mas seja crente em Deus. Tome cuidado com o perigo da autoconfiança, de ser confiante demais. Nós vemos que isso derrubou o homem mais forte, que foi Sansão. Sansão, ele foi muito autoconfiante. Se você ler o capítulo 16 de Juízes, você vai ver que Sansão, ele começa a brincar com o pecado. Sansão, ele começa a brincar com o inimigo. A Bíblia vai dizer que ele amou uma mulher dos filisteus, que foi Dalila. E a Bíblia vai dizer que Dalila pede para Sansão, no capítulo 16, você vai ver essa história, pede para Sansão contar onde subsistia a sua força, onde estava a sua força. E Sansão começa a brincar agora com o pecado, Sansão começa a brincar com Dalila. Ele fala, olha, se vocês pegar aí ramos verdes e me amarrar com 7 ramos verdes, eu vou perder a minha força. Aí ele diz ainda, aí ele amarram ele e ele se solta como se fosse uma brincadeira. Ele diz, olha, se vocês pegar cordas novas e me amarrar com cordas novas, isso aí vai acabar com a minha força. Sansão, um homem escolhido por Deus dentro do ventre da sua mãe, tá, jovem? Então isso aqui é importante nós falarmos, porque Sansão é escolhido, mas as suas atitudes e confiar em si mesmo vai fazer com que ele sofra uma grande derrota para os filisteus. E amarram ele com cordas novas, mas ele se solta. E Dalila vem com ele agora e diz assim, Sansão, tu não me ama, tu não gosta de mim. Se tu me amasse, tu diria de todo o teu coração onde resistia às suas forças. E Sansão vai contar o seu segredo para Dalila e vai ter uma grande derrota, furam seus olhos. E Sansão ali não era o projeto de Deus para a vida de Sansão acontecer aquilo, mas as suas atitudes, por brincar com o pecado, brincar com o inimigo, ele vai sofrer essa grande e dura derrota. Então, jovem, não brinque com o pecado, não subestime o inimigo das nossas almas, que é o Satanás. Não tenha uma autoconfiança em si mesmo, é o que nós aprendemos aqui com o ponto 1 acerca da derrota que o povo de Deus sofreu contra Ai. Então, o perigo da autoconfiança, o perigo de ser crente em si mesmo, o perigo de acreditar em pessoas que são crentes, mas não estavam ali capacitadas para fazer tal ordem, não estavam ali capacitadas para exercer aquele projeto de Deus que seria somente de Josué. Então, aprendemos com esse exemplo, que o pecado é perigoso e danoso. Olha, nós vamos ver que foi danoso o pecado de Acã. Nós vamos ver acerca da lição que, como o pecado de Acã, o pecado de um único homem trouxe sérias consequências para todo o povo de Deus. Então, o ponto 2, ele vai falar um pouco do pecado de Acã. Ele vai falar que Acã pecou, e isso é interessante, porque a decisão de levar apenas parte do exército,
que Josué levou, mas é interessante nós falarmos isso, que mesmo se ele levasse todo o exército, eles não obteriam êxito, porque eles estavam debaixo do pecado, estavam debaixo da maldição de um homem que desobedeceu a palavra de Deus, que desobedeceu a ordem de Deus. Então, olha aqui, ó. O ponto 2, ele diz assim, eu queria pontuar com vocês aqui, ó. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus, e as consequências sobre Acã e sobre a sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça e misericórdia, de modo imediato, desde que haja arrependimento. Então, o autor diz aqui, ó, vivemos em tempo da graça. Para hoje, a palavra de Deus nos exorta. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoarmos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Desde que haja arrependimento. Irmão Abraão, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança de caráter. Arrependimento, ele vem com duas palavrinhas, é interessante, nós falamos de conversão e arrependimento. Conversão é mudar o sentido da direção, é voltar ao contrário. Então, se você está tomando uma direção do pecado, é você mudar totalmente, opostamente, antagonicamente essa direção. Agora, arrependimento é mudança de mente, é mudança de prática, é mudança de atitude. E isso é que Deus requer de nós. Se nós viemos a pecar, nós devemos confessar, nós devemos nos arrepender para que Deus possa nos perdoar, pois vivemos em tempo de graça. Mas, mesmo assim, o pecado ele pode trazer graves consequências para a nossa vida. Ele pode frustrar o plano de Deus para a nossa vida. A única coisa que poderia deter o povo hebreu era o pecado, pois Deus estava com eles, Deus tinha dado grandes vitórias para eles. Olha, eles passaram o Mar Vermelho, eles obtiveram grandes êxitos quando confiaram em Deus e quando não transgrediram a lei de Deus. Mas quando eles pecaram e transgrediram a lei de Deus, haja vista que isso foi o pecado de um só homem, e nós vamos pontuar isso um pouquinho, mas eles obtiveram uma derrota, eles não obtiveram êxito nas suas batalhas. Então, é importante nós frisarmos que o pecado, ele bloqueia, ele é capaz de nos derrotar diante do inimigo, de nos envergonhar diante do inimigo. O pecado, ele frustra o plano de Deus para com a nossa vida. Então, esse foi o pecado do Acã. E o Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado que se recusa a não tirar o pecado do seu meio. Então, jovem, meu irmão que me assistem, Deus tem grandes projetos para nossas vidas, grandes planos. Deus tem grandes promessas para a nossa vida. Mas o pecado, ele pode bloquear esse plano de Deus para a nossa vida. Ele pode tirar a bênção de Deus para a nossa vida. Mas nós podemos confessar e nós podemos nos arrepender e Deus ele nos abençoar, mas é preciso tirar o pecado. Terceiro ponto aí do ponto 1, uma derrota. Vai falar sobre a derrota. É interessante nós observarmos que ele não era só uma guerra entre exércitos, mas no mundo antigo era uma guerra entre deuses. Então, o que significa? Que não somente Israel tinha sido derrotada, como o seu Deus também. Então, o povo de Ai, que esperava ser derrotado, agora eles obtêm uma vitória. Agora eles fogem. Agora o povo de Deus foge. Agora eles vão atrás do povo de Deus. E por outro lado, o povo de Deus que esperava alcançar uma vitória, tem uma derrota. Já contavam com a vitória, como diz o Adágio Popular, estavam cantando vitória. Então, mas agora eles sofrem uma derrota, uma dura derrota. Uma derrota que não estavam nos seus planos. Eles vão sofrer uma derrota acachapante, uma derrota importante, uma derrota vergonhosa até, porque haja vista que Isaías 36, você lendo o capítulo vai ver que no mundo antigo não era uma batalha entre duas pessoas, entre dois reinos ali, mas era uma batalha entre deuses. Então, além de Israel sair derrotado, o Deus deles é derrotado também. E ainda o inimigo se sente mais forte.
e ainda o inimigo disse, nós derrotamos o Deus dele, nós derrotamos o Deus dele. Foi como aconteceu com Sansão, que era o Deus Dagon e era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Sansão é preso e furado os seus olhos, eles dão aí uma que diz assim, olha, Dagon entregou Sansão nas nossas mãos. O Dagon é mais forte que o Deus do povo hebreu. Haja vista que ele entregou Sansão. Então, aqui, além de Israel ser derrotado, eles agora sofrem. Interessante nós falarmos isso aqui. Agora eles estão envergonhados pelo inimigo. O inimigo está feliz, contente, e agora Israel está triste. E nós vamos ver, a partir do ponto 2 aí, que a Bíblia vai dizer que o coração de Israel, do povo, se derreteu como água. Então, o povo que viu cair ali um obstáculo, que eram as muralhas de Jericó, e ser abençoado por Deus com essa grande bênção de derrotar um inimigo inderrotável, com o poder de Deus, agora está perdendo para o inimigo. Então, esse ponto 1, nós pensamos dele, e vamos para o ponto 2. O ponto 1 do ponto 2 aí, nós vamos para esse ponto 2. O motivo da derrota foi o pecado. O ponto 2 diz, o motivo da derrota de Israel foi o pecado. Nós vemos aí que Josué, ele tem uma reação diante da derrota. Josué é o líder. Ele diz assim, no ponto 1 aí do ponto 2. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, se prostrou-se diante do Senhor e disse, Senhor, por que com efeito fizeste passar este Jordão para nos darem das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós nos contentáramos e ficarmos além do Jordão, é o que diz Josué 7,7. E curioso como as pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do seu fracasso em Deus. Josué fez exatamente isso. Quando botou a culpa em Deus dos seus problemas, quando colocou a culpa em Deus da sua derrota, ele fez mais ou menos o que fez Adão. Adão diz, quando Deus chama Adão e disse, Adão, onde está? E Adão está escondido. E Adão disse, eu estava nu. E Deus disse, mas quem falaste que tu estava nu? Perdão. Comeste da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal? E Adão diz para Deus, olha, foi a mulher que tu me deste. Eva me deu o fruto e eu comi. Então Adão bota a culpa do seu pecado na mulher que Deus deste. Disse a Deus, se tu não me tivesse dado Eva, eu teria pecado. Claro que isso é uma brincadeira. Adão vai colocar a sua culpa. Já Eva coloca a sua culpa na serpente. E o Paulo, ele tem um texto interessante da Bíblia, ele vai dizer, escrevendo ao Corinto, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, tenho medo que vocês também sejam enganados e corroborada a vossas fé, para se apartar da simplicidade que há em Cristo. Então, que nós aprendamos aqui que nós não devemos colocar a culpa em Deus, nós não devemos entender qual foi o motivo da derrota. O que aconteceu? Josué ele não buscou a Deus no início, mas agora ele busca a Deus. Meu irmão, é em momentos assim que Satanás vem tentar-nos para destruir a nossa fé. Olha, em Apocalipse 18:13, vai até dizer um texto interessante, que a Babilônia era como negociante das almas do homem. Apocalipse 18:13. Então, em momentos de derrota, de frustração, e haja visto que Josué saiu desde o deserto, ele viu a desobediência do povo, ele viu quando o povo desobedecia a Deus e pecava, Deus trazia grandes consequências para eles. Eles viram as pessoas caírem prostradas ali no deserto, mesmo sendo abençoado por Deus, sendo a coluna de fogo e a nuvem para os guiar. Então, Josué, ele vai ficar frustrado com essa situação de derrota, ele não vai aceitar a derrota. No primeiro momento, ele culpa a Deus pela derrota, mas ele estava entendendo. Mas é interessante que Josué aqui, e Lewis tem uma frase interessante, e Lewis ele tem um livro fantástico que fala da conversa do demônio com o outro para tentar o crente ao pecado.
Olha o que Lewis diz, eu queria ler com vocês aqui, o livro, ele ressalta bem isso, ele diz assim, ó, aos longos, inóspitos e monótonos anos de prosperidade da adversidade da meia-idade, proporciona um excelente meio para suas ações. O ato de perseverança é muito difícil para essas criaturas. A rotina cheia de adversidade gradual, decomposição dos amores, a esperança da juventude, o silencioso desespero, quase nunca percebido com a dor, de sempre superar as tentações crônicas com que nos repentinamente nos derrotamos, a insipidez que criamos em sua vida, seu inimigo, tá? E o ressentimento inexpressivo que eles sentem em relação à nossa obra, o inimigo falando para o outro, tudo isso proporciona uma excelente oportunidade de destruir a alma pela exaustão. Um livro de ficção o Cartas de um Demônio Enviado para Outro a fim de tentá-los ao pecado. Cartas do Demônio, é o livro de Lewis lá. É interessante nós pontuarmos isso, que Josué, ele vai sentir essa tristeza. Josué, ele vai sentir essa frustração. Mas ao invés de vender a sua alma para o diabo, de ficar lamentando, de ficar diante do problema ali, murmurando, Josué, ele vai buscar Deus, ele vai entender, ele vai querer entender com Deus por que o motivo daquela derrota. Por que o povo sofreu aquela derrota? Por que o povo foi derrotado pelo inimigo? Por que eles receberam aquela derrota, grande derrota? Haja vista que diante de Jericó eles obtiveram uma vitória maiúscula e agora diante do inimigo menor, pequeno, até então frágil, até então que não apresentava nenhum perigo para eles, é por isso que eles levaram menos soldados para a batalha, eles vão sofrer aquela derrota. E Deus responde para Josué. Deus responde para Josué. E Josué está prostrado no seu rosto e Deus diz assim para ele, Josué, por que estás prostrado no teu rosto? Israel pecou. Então, o motivo da derrota era um. Israel havia pecado, transgredido a lei de Deus. Israel tinha não só desobedecido o mandamento de Deus, Israel tinha mentido para Deus. Israel ainda escondeu, ou seja, Acã, porque aqui pega Acã, mas o pecado de Acã, ele foi tenebroso. Ele foi grande diante de Deus. Por isso que Deus disse que não era para pegar nenhum dos despojos daquela cidade de Jericó. Mas ele vendo uma boa capa babilônica, vendo a prata, vendo o ouro, ele subtrai e coloca na sua tenda, trazendo assim maldição para Israel. A Bíblia vai dizer que ele pega uma anátema. Irmão Abraão, o que significa anátema? Olha aqui, para definição para você de que é anátema. Anátema é uma sentença de maldição. Anátema é uma reprovação, é a condenação energética. É uma maldição, uma execração. Na Grécia Antiga, anátema era a oferenda aos deuses, a oferenda às divindades. Então, por que Israel vai obter uma derrota? Porque eles agora estavam sob maldição. Eles pegaram algo que não era para pegar. Eles pegaram algo ali, Acã subtraiu algo para a sua vida que não era para ele subtrair. É interessante que a história vai dizer que Acã ele tinha entre 20 anos. Ele era um jovem, assim como eu, assim como você. Que Acã viu todo o trajeto do povo de Deus, a travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, a queda das muralhas de Jericó, o maná caindo do céu, as bênçãos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, e a história vai relatar, que o coração de Acã era mau. Que Acã cobiçou algo de Deus. Que Acã cobiçou e trouxe para Israel uma maldição. Cobiçou aquilo que não era para cobiçar. Pegou aquilo que não era para pegar. Quando nós cobiçamos algo que não é nosso, quando nós cobiçamos, quando o nosso coração é mau, o escritor aos Hebreus diz, não haja em vós um coração mau, para que você se aparte do Deus vivo. Então, é interessante nós pontuarmos, e importantíssimo nós falar, jovem, que nós não devemos brincar com o pecado, nós não devemos pegar uma coisa e trazer maldição para a nossa vida. E o pecado, ele tem um poder destruidor na vida do crente, destruidor dos planos, do projeto de Deus. Abra a tua Bíblia aí, lá em Tiago, para nós falar um pouquinho, abra a tua Bíblia aí lá em Tiago. Em Tiago capítulo 1, abra a tua Bíblia lá em Tiago capítulo 1, vamos ler esse texto com você.
sobre o perigo do pecado, Tiago, capítulo 1. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Tiago é depois de Hebreus, tá? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo, vamos ler. Eu quero ler com vocês a partir do 12. Tiago, capítulo 1, versículo... Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem ao ser provado, ou tentado em umas traduções, que aqui a palavra grega traduz a mesma tradução, provação e tentação. Porque, tendo sido provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que homem. Que homem algum, ao ser tentado, não diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Eu estou lendo o versículo 13 de Tiago, capítulo 1. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Depois de haver o desejo concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, meus irmãos, já dizia Paulo escrevendo aos Gálatas, não erreis, de Deus não se escarnece, porque tudo que o homem plantar, isso ceifará. Então, o Tiago está dizendo aqui que o pecado, ele sendo gerado, ele gera morte. Talvez, aqui no caso de Acã, foi a morte física, mas para nós hoje gera a morte espiritual. Está longe de Deus, separado de Deus por causa do pecado. Então, nós devemos entender que nós devemos correr, fugir do pecado. Nós devemos entender que o pecado, ele é o mal para nós jovens, para os projetos de Deus, para os planos de Deus. Abra a tua Bíblia aí em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1 tem um texto interessantíssimo, uma recomendação da Bíblia, dos escritores hebreus, para mim e para você, acerca do pecado. Diz assim, Hebreus 12:1. Nós que estamos rodeados de uma tão nuvem grande de testemunhas, deixamos todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Irmão Abraão, quem são as testemunhas do capítulo 12 de Hebreus? São os heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, que ousaram acreditar em Deus e nos deixaram um exemplo de vitória, de grandes vitórias que alcançaram por Deus pela sua fé, por acreditar em Deus. Mas o escritor aos Hebreus nos dá um conselho: deixamos todo o pecado e todo o embaraço que de tão perto nos rodeia. A palavra embaraço aqui, na tradução grega, ela significa peso. Então, nem tudo da nossa vida é pecado, mas pode ser um peso que atrapalha a nossa trajetória com Deus. Pode ser um peso que atrapalha a nossa corrida com Deus, a nossa corrida espiritual com Deus. Então, tudo aquilo que atrapalha de Deus realizar o plano, mesmo não sendo pecado, tira da tua vida, jovem. Coloca de lado da tua vida. Para que você possa viver os planos de Deus, você precisa, como um atleta, massa, peso, que ele tem que perder para correr uma maratona, porque isso pode atrapalhar da sua chegada diante da vitória, diante da linha de chegada. Assim, todo o peso, todo o pecado pode te atrapalhar de entrar na Canaã celestial, de chegar à terra prometida, que é o céu, para nossas vidas. Então, o pecado ele pode ser destruidor dos projetos, dos planos de Deus. Por que, irmão Abraão? Porque com o pecado se acende a ira de Deus. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra o povo de Deus por causa de Acã, por causa do pecado de Acã. Então, a Bíblia vai dizer que eles deveriam até fazer um memorial. E quando os hebreus jogam sorte diante de Deus e caem na família de Acã, a Bíblia vai dizer que Acã ele foi apedrejado e queimado, não só ele, como toda a sua família. E Deus mandou fazer ali um memorial para Acã, para que o povo se lembrasse que se eles pecassem, prevaricassem contra Deus, trazesse para si um anátema, maldição, trazesse para si uma oferenda dos outros deuses, eles seriam severamente castigados.
Por que, irmão Abraão? Porque o pecado acende a ira de Deus. Dos célebres mais famosos do mundo, pregado por Jonathan Edwards, o americano Jonathan Edwards, ele pegou nos Estados Unidos esse sermão. O pecador irá, um Deus irado, ele prega o seu sermão, é um sermão muito interessante, é um sermão muito interessante, eu quero ler com vocês. Jonathan Edwards, ele pega o Deus contra o pecado. Um Deus irado. Ele pega esse sermão, um Deus irado. Um Deus irado. É um pecador na mão de um Deus irado. É o sermão de Jonathan Edwards. E esse sermão, ele vai falar como o Deus se ira contra o pecado, como um Deus santo. Porque o pecado não só afronta a sua santidade, mas o pecado do povo hebreu afrontou também a sua ordem, a desobediência, e o povo pereceu por causa disso. Olha o que ele diz aqui no sermão, um pecador na mão de um Deus irado. O arco da ira de Deus está curvado, as flechas ajustadas do cordel. A justiça mira a flecha nos seus corações, estica o arco, e nada a não ser a sua mera boa vontade de um Deus irado, sem qualquer promessa e obrigação alguma, é que impede a flecha de qualquer instante beber o sangue de vocês. Sua ira contra vocês arde como um fogo. Eles veem como dignos de nada mais a não serem ser lançados dentro do fogo. Jonathan Edwards, sem dúvidas, estava falando que mais ou menos Hebreu 10:31 diz: coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Então, meus amados irmãos jovens que nos ouvem, aqui o Jonathan Edwards, e a palavra diz que o sermão foi lido. A história diz que o sermão foi lido, mas as pessoas seguravam na coluna do templo com medo de cair vivo dentro do inferno. Então, esse sermão pegado do Jonathan Edwards sintetiza o que é quando nós pecamos e prevaricamos contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, nós podemos acender a ira de Deus contra nossas vidas. A Bíblia diz que Deus se ira, e principalmente contra o pecado. Deus é um Deus misericordioso, longânimo. Deus é um Deus que a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, mas quando nós pecamos, deliberadamente pecamos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós podemos sofrer as duras consequências da sua ira. E nós devemos fazer o que, irmão Abraão? Chamar pela sua misericórdia, conclamar, ter arrependimento e chamar pela sua bondade, pela sua misericórdia. Chamar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Ponto 3. Deus entrega a cidade de Ai nas mãos do povo de Deus. O ponto 1 vai dizer aqui, um inimigo confiante. Então, quando eles tiram o pecado, quando eles tipam o pecado do seu meio, o povo começa a ser abençoado. João diz, filhinho, não pequeis, mas se pequeis, saiba que existe da parte de Deus um advogado fiel. Nós podemos confessar a ele o nosso pecado, nos arrepender, ele é fiel para nos perdoar. Então, Jesus, ele atua na nossa vida como advogado, fiel, mas é importante que nós devemos confessar, nos arrepender e deixar a prática do pecado, porque o pecado, ele acende a ira de Deus. O livro de Romanos diz que Deus, a ira de Deus se acende sobre aquele que transforma injustiça em justiça. Então, em Romanos, a história é a seguinte, que eles estavam dando mais valor à criatura do que o Criador, estavam pecando deliberadamente, e a Bíblia vai dizer que Deus entregou as suas paixões infames, e Deus permitiu que isso acontecesse, mas a ira de Deus estava sobre ele. A Bíblia diz também que quando nós não aceitamos a Jesus e não andamos fielmente no caminho de Deus, a ira de Deus permanece sobre nós. Então, para nós temos a misericórdia e a bondade de Deus. Mas para aquele que ainda não aceitou a Jesus, não confessou como Senhor e Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. É importante nisso. Mas vamos lá. Aqui para o final da nossa lição, ponto 3. Um inimigo confiante. Agora o inimigo está confiante. Agora o inimigo diz, nós vamos derrotar Israel, nós vamos contra ele. Enquanto que o povo de Deus está com seu coração derretido como água, o grande êxito de Jericó não faz com que eles lembrassem disso, mas agora eles estão com medo, com temor,
de serem derrotados pelo inimigo ainda menor. É interessante nós frisarmos isso, que como o povo de Deus estava com medo, derrotado, agora o inimigo se acendeu contra cima deles. Quando estamos tristes, quando estamos angustiados, quando devemos clamar a Deus, devemos buscar a vontade de Deus, para que o inimigo não use essa situação ao seu favor e possa nos derrotar, e possa nos fazer cair diante da presença de Deus. Mas Deus é um Deus interessante, Deus é um Deus misericordioso, longânimo, bondoso, é um Deus surpreendente. E agora Deus ele vai dar uma estratégia para Israel diferente da estratégia que deu para Jericó. Jericó era rodear os muros da cidade calado, e quando Josué dá-se a ordem, na 7ª vez eles rodearam 7 vezes, Josué deu a ordem para gritar, o povo todo gritou e as muralhas vieram abaixo. Agora Deus dá uma estratégia diversificada. E o nosso Deus, e Paulo diz que lá em Efésios 3:10, que ele tem uma multiforme graça, várias maneiras de agir. Deus não age conforme a nossa capacidade humana entende. Deus não age pensando segundo pensa o homem, segundo a lógica humana. Se você perceber, o DNA humano ele jamais é copiado. Não existe pessoas iguais aqui nessa terra. As pessoas são diversas. Então não existe pessoas, até mesmo gêmeos, do mesmo útero ali, quando nascem não tem o mesmo DNA. Então Deus é maravilhoso, Deus é um Deus grandioso, que faz tudo diferente, que nós seres humanos podemos só glorificar e exaltar o seu nome. Deus é um Deus grandiosíssimo, então a sua estratégia é diferente agora. O ponto 2 diz que a estratégia de Deus é diversificada. Então ele vai dizer que na batalha de Jericó, a estratégia é uma estratégia diferente. Ele vai dizer, agora na batalha de Ai, diferente da batalha de Jericó, que os despojos não poderiam ser contraídos, agora aqui os despojos poderiam ser contraídos pelo povo. A estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto e outra parte do povo se escondia ali na beira da cidade para que pudesse entrar e tomar a cidade e tocar fogo em toda a cidade. Então, quando os homens saíram em encalço perseguindo os israelitas, achando que eles iam fugir, achando que eles estavam fugindo novamente para fora da cidade, os milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando a cidade. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai e deixando um total de 12.000 mortos. Assim o povo, assim como Moisés, 4 décadas atrás, levantou a sua vara para que prosperasse, e quando a vara de Moisés ele baixava, o povo perecia, e levantava, foi obrigado 2 pessoas a lhe segurar. Lá em Êxodo 17:11 diz isso. Agora Josué, em seu turno, deveria levantar a sua lança e fazer permanecê-la no alto até o fim da luta, para que o povo alcançasse uma vitória completa. Então é interessante aqui, Josué 8:26, vamos ler aqui rapidinho para vocês, Josué 8:26, diz assim, lá em Josué 8:26, e levantando sobre ele uma grande pilha de pedra, Josué 8:26, Josué 8:26, 8:26 diz assim, pois Josué não abaixou a sua mão, a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Então, essa foi a estratégia que Deus deu, Josué ficasse levantado. Ponto 3, para nós encerrarmos e finalizarmos a nossa lição. Eu não sei que horas tem aí, mas estamos acabando e encerrando a nossa lição no ponto 3. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal. Nesse percurso e trajeto, eles andaram 48 quilômetros. Parecia até uma estratégia, não, na lógica humana, não tão boa para o exército deslocar todo esse percurso. Às vezes que eles teriam mais guerras futuras, mas Josué faz isso. Então, Josué, chegando no Monte Ebal, ali edificou um altar, onde colocou as pedras, a cópia da lei de Moisés, com os oficiais dos hebreus à volta da arca, em meio ao caminho das montanhas e tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria ser escondida no seu coração, também do povo, a fim de que a conquista
de Canaã acontecesse, conduta semelhante às de Acã não deve se repetir mais em nossos dias. Então, Josué faz o povo peregrinar ali 48 quilômetros até o Monte Ebal para edificar um altar a Deus. Talvez Josué fizesse isso para que o povo pudesse entender na sua caminhada espiritual, pudesse refletir acerca da derrota, pudesse entender que quando confiaram em Deus, quando entregaram para Deus, quando tiraram o pecado, eles alcançaram grande vitória, mas por causa de Deus. Não foi por causa deles, não foi por causa das suas estratégias, não foi por causa do homem. Quando eles confiaram no homem, eles foram severamente derrotados, mas quando eles confiaram em Deus, eles foram abençoados e alcançaram grande vitória. Mas Josué, ele não esqueceu de levantar um altar a Deus e adorar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor por aquela vitória, porque o povo deveria entender que as suas batalhas físicas seriam abençoadas e teriam êxito se as suas batalhas espirituais fossem vencidas. Meu jovem, na sua batalha do dia a dia, na sua batalha aí dos seus sonhos, de tudo que você tem para conquistar, objetivando aí grande vitória na sua vida pessoal, você não deve esquecer da sua vida espiritual. A sua vida espiritual tem que estar boa, porque você, se a sua vida espiritual não vai ser próspero diante de Deus, não vai prosperar. Você pode até obter êxito humano, mas diante de Deus você não vai prosperar. Então aprenda a erguer altares a Deus, a cultuar a Deus nas vitórias, cultuar a Deus também nas derrotas e aprender com isso, mas lembrar que as suas batalhas físicas vão ser vencidas por um Deus que tudo pode, um Deus criador dos céus e da terra. E Josué queria que o povo entendesse nesse percurso de 48 quilômetros que quando eles confiaram em Deus, eles alcançaram grandes vitórias. Conclusão para finalizar. Vitória, me ajuda aí com o celular para ver quem é que está na live. Para encerrar, conclusão. Aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, a anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida. Então, Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe esta lição. Nós temos que orar e agradecer a Deus, convidar a todos vocês para compartilhar essa live, para que mais pessoas possam assistir, para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Aqui estamos tentando passar algo da palavra de Deus para você ser abençoado, para você tomar de exemplo na sua vida, para que você não venha a cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu. E para você entender que também, que quando confiamos em Deus, entregamos, depositamos a nossa confiança nele, nós alcançamos vitória. Vamos orar e depois eu falo do pessoal que esteve aí na live com todos nós. Poderoso Deus, poderoso Pai, Deus, nós te agradecemos por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Deus, nós agradecemos por aquelas pessoas que entraram na live, compartilharam e foram abençoadas pela tua palavra. Espírito Santo, obrigado pela condução desta aula, obrigado pela capacitação, obrigado, Senhor, por estar conosco, Senhor, nos fazendo lembrar, Senhor, que quando confiamos em Ti, Pai, nós somos vitoriosos, que quando confiamos em nós mesmos, que quando deixamos o pecado nos envolver, nós seremos derrotados, seremos envergonhados diante do nosso inimigo. Mas quando, Senhor, colocamos a nossa confiança em Ti, depositamos a nossa confiança em Ti, o nosso inimigo, ele é derrotado grandemente. Então, Senhor, peço que Tu abençoa estes irmãos que jovens e que assistiram a live, que Tu possa abençoar, que Tu possa guerrear suas batalhas, que eles possam, Senhor, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Abençoa poderosamente, grandemente, Senhor, todo este dia, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe todos que entraram aqui na live, compartilharam. Nós estamos aqui com as pessoas que compartilharam. Nós vamos ver agora aqui as pessoas que estão. Cadê o celular para ver os comentários? Nós vamos um abraço para a irmã Selma, lá de Itaituba. Um abraço para a irmã Ângela de Medicilândia. A irmã Selma, Deus abençoe a sua vida. A irmã Ângela, lá de Medicilândia, Deus abençoe a sua vida também, de toda a sua família.
O Clay também, lá de Itaituba, irmão Clay, Deus abençoe, um jovem abençoado lá de Itaituba. O irmão Cleidson Pacheco, esse é amigão nosso também, lá de Itaituba. O Lucas Jovem aqui de Uruará, Deus abençoe a sua vida também. A irmã Laís, Deus abençoe a sua vida. O irmão William também está assistindo, Deus abençoe a sua vida. E o pastor da Igreja de Deus, irmão Rosivan Cordovil. Também estivemos na nossa live a irmã Rayane também. A Rayane também assistiu, estava conosco também na nossa live. Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que estiveram, que deixaram seus comentários aí. Na próxima edição eu vou poder ler os comentários. Então, nós já estamos aqui finalizando essa lição, convidando vocês para a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, domingo que vem. Os danos causados pela imprudência, os gibeonitas. Então, a lição de número 9 vai trazer como estilo danos causados pela imprudência. Então, convido a vocês, João, e convido a todos os irmãos para adentrarem. Convido a todos vocês para que possam adentrar nessa live e que possam ser abençoados pela palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê um domingo abençoado, um domingo próspero. Que o seu Criador possa estar aí com você em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe poderosamente. Obrigado pela paciência, obrigado pela sua oferência. Rubens, o irmão Rubens também está aí na live aí, a palavra de Deus, o irmão Rubens. E eu queria ler agora um pouco só para encerrar os comentários aqui que os irmãos deixaram aqui também. Tem como a Sandra está me ajudando aqui nos comentários. Os irmãos estão entrando aí, comentando, a paz do Senhor. E na próxima, a irmã Railane, né, já mandei, o irmão Rubens também, a irmã Fracelmo, Lucas Gabriel, ali na Fazenda, a irmã Fracelmo, né, o irmão Rubens, Lauro também, ali do quilômetro 115, também está assistindo. A irmã Luciane também, citei ela no Face agora, a irmã Luciane também, ali do Rio dos Vales. Deus abençoe a sua vida. Irmão, compartilhe essa live, que mais jovens possam assistir na próxima lição. Você também, meu irmão, minha irmã, possam assistir essa Escola Bíblica Dominical para que Deus possa abençoar a sua vida. Não temos escola dominical física, mas nós não podemos perder a escola dominical aqui da live para que você possa ser abençoado. Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe as vossas vidas. Convido para a próxima lição, compartilhe para que essa live possa chegar aos irmãos aí que às vezes no domingo não estão podendo ir para a igreja, mas que podem assistir essa live e ser abençoado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu peço que Jesus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado. Um abraço a todos.